Você que vai fazer a prova da UERJ com base no livro O Menino do Pijama Listrado tem que saber fazer redação de um jeito bom, de um jeito impactante, de um jeito organizado, totalmente diferente da prova do Enem. Se você for para lá ainda tentar entender como é que é o esquema da redação, você não vai conseguir ser uergiano nem uergiana. Uergiano, para quem não sabe, é estudante da UERJ, tá? Por isso que eu desenvolvi o Fórmula da Redação da UERJ e eu vou te mostrar como vai funcionar agora. Primeira coisa, como o modelo de vestibular de redação da UERJ é totalmente específico e totalmente adaptado ao vestibular exclusivamente deles, a gente tem que ter um outro comportamento de redação. Muita coisa que você aplica no Enem não se aplica na UERJ, você já sabe disso. E não é só a questão da conclusão, não, tá? Todo o mindset, palavra bonita, né? Todo pensamento tem que ser modificado e, consequentemente, a estrutura do texto também. Então, é aqui que você vai entender como que você estrutura ali dentro da fórmula. Antes que você fale assim, como assim fórmula de redação da UERJ? Quando eu falo fórmula, é um jeito certo de você se posicionar para cada uma das 5 polêmicas. O que eu fiz? Eu fui lá eu li esse livro aqui várias e várias vezes, não, 2 vezes só que eu li, e cheguei a várias polêmicas. Vou até te mostrar aqui, eu cheguei ao todo 15 polêmicas, certo? Certo, 15 polêmicas. Dessas 15 polêmicas, eu percebi que 5 polêmicas conectavam as 15. Então, 5 polêmicas principais. O que eu fiz aqui no curso Fórmula da Redação da UERJ? Eu fiz um modelo de redação para cada tipo de polêmica. E quando eu falo modelo, não pense aquele modelo de Enem que você vai pegando, completando palavrinha, não é isso não. O modelo de redação da UERJ é uma redação modelo com referências literárias e com argumentos que são específicos para cada comportamento das polêmicas. Vou explicar de novo porque você não entendeu nada que eu falei, vou explicar de novo. 5 polêmicas, 5 redações modelo. Cada redação modelo vai estar adaptada a uma das polêmicas principais, certo? Então, a polêmica 1, já vou até te dar aqui o spoiler de qual que vai ser a polêmica 1, ela é consideração de múltiplas perspectivas. O Bruno, quando ele sai da bolhazinha dele lá da Alemanha e vai para Auschwitz, ele sai da sua alienação e ele começa a considerar outras perspectivas, outros pontos de vista. O ponto de vista, inclusive, do Shimu, né, que ele fala no filme. Então, essa é uma primeira polêmica. O que eu fiz, então? Eu fiz uma redação para essa polêmica e nessa redação tem argumentos para ela, referências literárias, repertórios e tem também, aqui a gente não vai chamar de repertório, referência literária, que eu acho que fica mais fácil de explicar dessa forma. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter em mente essas 5 redações modelo, vai levar na sua cabeça essas 5 referências, essas 5 formas de escrever. Chegou lá no dia da prova da UERJ, alguma dessas referências, alguma dessas polêmicas vai se encaixar. Por quê? Porque não tem como não se encaixar. É muito bom porque a UERJ, quando ela dá o livro pra gente, ela coloca uma quantidade limitada de temas. Ou seja, diferentemente do Enem, que eu tenho 400 milhões de possibilidades de temas, dentro do livro a gente tem 15 possibilidades de tema, 20 no máximo. E se a gente for esmiuçando, a gente entra nas 5 polêmicas principais. Então, assistiu às 5 polêmicas principais aqui no curso, viu as 5 aulas de redações modelo, uma de cada tipo de polêmica, você vai estar mais do que preparado, mais do que preparada com relação ao conteúdo para conseguir chegar lá e estruturar uma boa redação da UERJ. Mas eu tenho dificuldade também na parte da estrutura do texto. Calma, monstro, eu vou te dar todas as aulas. Vou até abrir aqui no meu mapa mental. Você também aqui no curso vai ter acesso a um esqueleto UERJ 2024 e nesse esqueleto UERJ você vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão do jeitinho certo como você tem que fazer, com várias possibilidades argumentativas que você vai conseguir colocar na prática. Se você é aluno de escola pública ou se você teve dificuldade, defasagens educacionais ou até se você não teve escola, não foi de escola pública, mas não sabe bem como é que é a estrutura da UERJ, esse curso vai te ajudar muito a você se estruturar. Não é para você pegar esse modelo e seguir cegamente, não, e copiar palavra por palavra, não. Isso aqui é uma estrutura, um esqueleto, é uma estrutura sintática. Toda redação parte de uma estrutura sintática. Se você não tiver estrutura sintática, você não consegue. Tem gente que vai fazer a prova da UERJ, não tem conteúdo nenhum, mas sabe estruturar. E vai mal por quê? Porque não adianta você ter só a estrutura e não ter o conteúdo.
conteúdo. Outras pessoas têm o conteúdo, sabem ali argumentar, sabem ler um livro, têm ideias ali para colocar no papel, mas não tem estrutura sintática e também não vão bem. Por quê? Porque não adianta ter conteúdo, você tem que fazer esse conteúdo virar texto. E para fazer virar texto tem que ter uma estrutura sintática, um esqueleto que se adapte. E tem gente que não tem nem o conteúdo e nem a estrutura e por isso estão fadados aí muito mal na prova da UERJ se não tomarem a atitude certa que nem você tomou de estar aqui dentro do nosso Fórmula da Redação da UERJ. Beleza? Então vamos começar agora a trabalhar a comentar cada uma das polêmicas, beleza? A primeira polêmica que eu coloquei para ser, vou chamar de polêmica mãe, tá? Bonita, né? 5 polêmicas mãe. Caraca, prof, que isso? Tu entende o que é polêmica mãe, né? Polêmica ali que abraça outras. Primeira polêmica mãe é a consideração de múltiplas perspectivas. Meu Deus, que isso? Vai ter spoiler aqui, tá? Tá num curso de redação, é para ter spoiler do livro. Se você quiser não ter spoiler do livro, então leia o livro logo, tá? Aqui no curso também tem a resenha para você ver. Quando o Bruno sai da casa lá da Alemanha com a sua vida de classe média alta, com o seu pai com um cargo super top, bigode grosso, patente alta, e a sua escola tipicamente padrão, hegemônico, né? Enfim. E ele sai daquela realidade da bolhazinha dele e vai para morar do lado do campo de concentração de Auschwitz, que ele chama de Haja Vista, porque ele não consegue ter a pronúncia certa, ele começa a ver outras realidades. Até então ele nunca tinha visto um judeu, até então ele nunca tinha visto um polonês, até então ele nunca tinha se deparado com uma realidade de escassez e de opressão. Inclusive, eu arrisco até dizer que ele não teve antes dele morrer, que ele morreu, né? Tu sabe que ele morreu, né, monstro? Antes dele morrer, eu arrisco dizer que ele não se deu conta, de fato, que aquelas crianças, aqueles homens, aquelas mulheres estavam sendo oprimidos. Tanto que quando ele entra ali no campo de concentração, ele tem a primeira impressão do caos. E quando ele tem a primeira impressão do caos, ele até tem vontade de sair. Vamos embora, não estou me sentindo bem aqui. Aí depois ele entra lá dentro da câmara de gás, da câmara de concentração lá, para, enfim, a última cena do Bruno. E aí ele, é uma cena muito triste, e ele acha que as pessoas estão colocando ali os judeus para se proteger da chuva. Então você percebe que essa inocência extrema, essa alienação, é uma inocência que beira até a alienação. Ela é muito ruim e ela tem ali um conflito quando ela começa a perceber outras realidades. Percebe que o Shmuel, vou chamar de Shmuel, tá? Ele também é uma criança, também é inocente, mas ele tem um pouco mais de consciência daquilo que está acontecendo, até porque está acontecendo na pele dele. Então, é muito importante a gente considerar múltiplas perspectivas. E pensando em UERJ, por que a UERJ se beneficiaria disso? A UERJ está selecionando estudantes para estudarem na universidade. Então, pensa, se eu, enquanto reitor, não enquanto reitor, mas enquanto o DICEA, né, que é um órgão lá de seleção. Esse órgão de seleção, ele tem opção de escolher as pessoas mais inteligentes e escolher os alunos mais conscientes. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar escolher os alunos mais conscientes. Claro que tenham um nível suficiente de proficiência para passar a prova. Então, uma forma de eu ser consciente, um estudante consciente, é aquele que considera múltiplas perspectivas. A segunda polêmica mãe é o valor da memória. Meu Deus! Por que o livro existe? Por que os livros existem? Os livros existem para reafirmar a memória da população ao atrocidades que aconteceram em momentos anteriores. Por exemplo, o livro do John Boyne, ele é uma forma de a gente ter acesso à memória histórica do Holocausto. Lá na Alemanha existe o Memorial do Holocausto. Dentro do livro, na parte que o Hurlist vai dar aula para o Bruno e para Gretel, ele fala: literatura é besteira, arte é besteira. Por quê? Porque a literatura e a arte são formas de você acessar a sua memória. E quando você acessa a sua memória, você lembra do passado. E tem uma frase que a gente vai trabalhar muito aqui no curso, que é: quem esquece o passado
de opressão está condenado a reproduzi-lo. Uma frase assim, mais ou menos assim. Então, a questão da memória é muito forte ali. Uma polêmica mãe. Na sua segunda polêmica mãe, a gente vai trabalhar todas elas nas próximas aulas. Beleza? Terceira polêmica mãe é o poder da amizade. Não tem como falar desse livro sem falar da amizade entre as duas crianças de pijama listrado no final das contas, né? No final das contas, os dois vão estar com o mesmo uniforme, que o Bruno, na sua inocência, não entende que é um uniforme, acha que é um pijama. E aí eles estabelecem uma conexão muito forte, uma conexão que, inclusive, transcende a cerca. Existe uma cerca real, que é a cerca do campo de concentração, e existe uma cerca metafórica, que é a cerca da separação cultural, étnica, entre o alemão e o polonês, entre o opressor e o oprimido. E essas crianças conseguem romper essa cerca. Então, você percebeu? Existe uma cerca real e uma cerca simbólica. Entre nós, brasileiros, não existem tantas cercas reais, mas existem cercas simbólicas. Dá até para ser um título de uma redação. Cercas simbólicas, ou seja, toda vez que você exclui alguém pela forma como a pessoa fala, não quero ser amigo dessa pessoa que fala a gente vamos, não gosto da pessoa que age desse jeito, ou essa pessoa não gosta dela da forma como ela fala, você está construindo uma cerca simbólica e isso pode ser desconstruído pelo poder da amizade. Quantas vezes você já abriu mão de alguma coisa, de uma ideologia que você tinha pela sua amizade? E nesses momentos de Brasil polarizado, ou você é Lula, ou você é Bolsonaro, ou você é de direita, ou você é de esquerda, não sou mais seu amigo se você for de direita ou se você for de esquerda, a amizade, ela ganha uma força maior. E amizade é essa que você não quer ter por conta de um político que vai para o poder ou não. Então não era amizade real. Então o poder da amizade real é uma polêmica mãe dentro do nosso livro. Aqui, a quarta polêmica mãe é a ilusão de uma supremacia humana, supremacia étnica. Dentro do livro, a gente sabe que o que motivou os campos de concentração a serem construídos foi o nazismo. E o nazismo ele tem uma ideologia forte, que é a ideologia da raça ariana. E essa raça ariana, os adeptos, né, na verdade o fundador Hitler, ele entendia que o alemão tinha uma raça ariana. Ele era superior aos outros. Inclusive os outros, os poloneses, nem eram pessoas. Tem uma parte no livro em que ele repete, algumas partes, né, que ele fala assim, relaxa, nem são pessoas, são seres, são coisas. E se eu me sinto superior ao outro, isso justifica, entre aspas, eu oprimir o outro. Só que isso é uma ilusão. Não existem pessoas, seres humanos de raças melhores. A raça única é a raça humana. Só que ainda há pessoas que têm uma ilusão de serem superiores aos outros. Isso acontece, obviamente, dentro do livro. Isso motiva os holocaustos, os campos de concentração. Isso vai dar força para a Segunda Guerra Mundial, mas a gente, enquanto brasileiro, a gente, enquanto fora da guerra, a gente também tem uma ilusão de supremacia. Quando você tem mais dinheiro que o outro, quando você tem mais condição de estudar do que o outro, tem mais privilégios. Uma coisa que eu vou trabalhar muito aqui no curso é a questão do privilégio. Nos nossos privilégios, eles fazem com que a gente seja alienado. O Bruno, por exemplo, ele tinha muito privilégio quando ele estava na escola. Privilégio, vários empregados, uma casa com 5 andares. Quando ele vai para casa de 3, ele acha que está num cubículo. No livro ele fala isso. Ou seja, os privilégios aos quais o Bruno tem acesso fazem com que o Bruno fique numa bolha. Isso não chega a ser uma maldade, mas é uma alienação. Agora, existem pessoas que têm os privilégios e esses privilégios são usados para serem formas de opressão, supremacia, ok? Então isso é uma ilusão, existe uma ilusão da supremacia. Muito bom, muito boa essa polêmica. E a quinta, última polêmica mãe é justamente essa questão da alienação e dos estereótipos, que está muito forte. Quando o Bruno raspa o cabelo, o pai do Bruno raspou o cabelo do Bruno porque o Bruno pegou piolho. Isso não mostra no filme, tá? No filme ficaram com pena de raspar o cabelo do atorzinho, então botaram só um chapeuzinho. Mas no livro, o Bruno pega o piolho, porque ali em Auschwitz tava infestação de piolho, a Greta também pega piolho, e aí o pai raspa o cabelo. E aí o Bruno ele começa a se parecer com um prisioneiro, porque os prisioneiros também tinham o cabelo raspado. E depois, quando o Bruno veste o uniforme dos presidiários lá de Auschwitz, dos oprimidos, dos judeus, o uniforme que eles chamavam de pijama, ele entra no estereótipo do prisioneiro. E é isso, é uma das motivações para que ninguém reconheça
conhecesse ele. Imagina só, o filho do comandante... Eu entendo uma coisa, o filho do comandante entrou no campo de concentração. Ninguém conhecia o filho do comandante? Conhecia, só que ele se vestiu de forma como se fosse um prisioneiro. Então ele entrou no estereótipo do prisioneiro. Isso é muito sério. Eu sou o profinho, tá? Tenho minha camisa aqui. Se eu me vestir com o uniforme de, por exemplo, um gari, muitas pessoas não vão nem me reconhecer. Por quê? Porque eu entrei no estereótipo. A gente tem essa mania de classificar a pessoa pelo uniforme, de olhar o uniforme e esse uniforme invisibilizar. Uma coisa que a gente vai falar muito nesse trabalho do tema é que da questão da invisibilidade. Quando você entra no estereótipo, você não é mais enxergado pela sociedade. Assim como as duas crianças não foram enxergadas. Assim como o Bruno tinha privilégios, mas como ele entrou no estereótipo, ele passou a ser invisível e aconteceu de ele ter morrido com o mesmo fim do Shmuel. E por que não acharam o corpo do Bruno? Uma coisa muito importante falar isso. Não acharam o corpo do Bruno porque tem algumas explicações. Porque existe uma hipótese da cremação. No filme isso fica muito forte, no livro não tanto. Então, as pessoas que morreram ali eram cremadas, isso o filme sugere. O livro não dá essa sugestão, mas a gente sabe que as pessoas que morriam no campo de concentração eram jogadas em valas comunitárias. Não tinham qualquer tipo de valor, nem quando estava vivo, nem quando estava morto. Então, provavelmente, o Bruno foi morto e foi jogado numa vala comunitária. Uma vala junto com o cachorro, junto com tudo. E por isso ele não foi depois encontrado. Beleza? Então essas são as 5 polêmicas mãe. Vamos começar agora trabalhando a primeira, consideração de múltiplas perspectivas. Fecha então essa aula e vamos para a nossa próxima aula agora. Uma maguinha antes, né, senhor?